Mercado e consumo, com Ayana Freitas. Bater um papo, fazer uma reflexão também com a Ayana Freitas, que tá a minha companheira hoje, usando um lencinho aqui para aquecer um pouco, né, Ayana? Aquecer o cangote, aquecer aqui o pescoço, porque o frio ainda está em São Paulo, não tão intenso, mas ainda está em São Paulo. E falando sobre frio, Ayana, a gente teve um movimento forte de ida de turistas ao sul do país para conseguir acompanhar a queda da neve, que foi até intensa, né, em Santa Catarina, por exemplo. E o nosso tema hoje é justamente de viagens. A gente vai falar sobre a retomada desse setor do turismo, das viagens, mas com adaptações, como tudo depois da pandemia, né, Ayana? Bom dia. É isso aí, bom dia Carla, bom dia aos ouvintes do Band News Station. É isso, né, o setor de viagem, o setor de turismo, hotelaria, enfim, foi com certeza um dos mais atingidos pela pandemia, né, a gente não tem nem como ficar comparando aqui setor, mas esse não há dúvidas, né, as pessoas tiveram de ficar em casa obrigatoriamente, as viagens foram proibidas, a circulação entre cidades, entre países, enfim, ainda tem, inclusive, restrição com relação à circulação, e esse foi um dos setores mais atingidos. E agora, aos poucos, no ano passado, no fim do ano passado, aqui no Brasil, a gente teve uma retomada dessas viagens, no fim do ano, especialmente, né, começo desse ano, aí veio uma nova onda de coronavírus, a Covid, enfim, voltou a vitimar muita gente. Aí as viagens novamente voltaram a ser suspensas, na verdade, e agora a gente tem um avanço dessas viagens por conta do aumento da vacinação, números, felizmente, menos trágicos, né, com relação a mortes e casos mesmo de transmissão da Covid. Esse setor vai aí ensaiando uma retomada. Lá fora, nos Estados Unidos mesmo, onde Barão está agora, enfim, na Europa, isso já se vê com mais frequência, até porque lá, diferentemente daqui, eles estão no verão, época que estimula as pessoas a saírem mais de casa, né, viajarem, e na Europa e nos Estados Unidos também, a infraestrutura para viagens é muito mais montada, está muito mais pronta para essa retomada até do que a nossa aqui. Eu não quero entrar aqui na seara do André Coutinho, que fala muito bem sobre o mercado de viagens, mas queria falar justamente sobre o que está mudando em termos de consumo de viagens, né? A gente tem feito aqui na Mercado e Consumo, junto com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, o FOB, uma série de webinars que a gente tem chamado de Jornada de Conhecimento. Isso começou lá em abril, vai até setembro, outubro, e a gente vem falando justamente, acompanhando em tempo real o que vem acontecendo nesse setor. Uma das coisas que a gente percebeu foi que as pessoas hoje, por exemplo, especialmente quem viaja a trabalho, não quer mais só viajar a trabalho e ficar dias afastado da família, enfim. Primeiro existe a preocupação com a segurança, enfim, né, higiene e tudo mais, do lugar onde a pessoa vai, do hotel e tudo mais. Mas existe também uma preocupação de ficar mais tempo com a família. Então há uma tendência aí que se chama de bleisure, que é unir o lazer com a viagem, né? A pessoa viaja a negócios, mas pode de repente levar a família junto e curtir, pelo menos os finais de semana, noite, enfim, quando não está participando de um evento, de uma rodada de negócios e tal, para aproveitar essa viagem com a família. Existe mais essa valorização do tempo junto com a família. Peraí, que é uma nova expressão que a gente aprendeu agora no nosso Band News Station. Bleisure, então, imagino que seja B de business e pleasure, né? Juntando as duas palavras. Exatamente isso, é uma expressão nova para mim também, mas o setor aí já usa há um tempo, viu? Mas é justamente isso, unir o negócio com a viagem de lazer, porque as pessoas querem ficar perto das famílias, mais perto, né? Perceberam o quanto isso é importante, especialmente agora em que ficamos tão próximos da família no dia a dia. Outra tendência, e aí é uma expressão também que para mim era nova, até a gente fazer essa jornada aí de conhecimento com o FOB, é a do nomadismo digital. E aí isso existem até iniciativas em outros países de prefeituras ou governos estimulando que as pessoas, estimulando as pessoas a irem para lá, morar nesses lugares, seja por um período, por exemplo, um ano você vem morar aqui nesse país e você tem um benefício, enfim, X, um benefício fiscal, um aluguel mais barato, alguma coisa assim, estimulando o nomadismo digital, que é o quê? Você, hoje, a gente é prova disso, né, soubemos disso agora nesse período, a gente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo e consegue fazer isso, né, isso não era tão óbvio antes da pandemia. Isso ficou óbvio agora, então tem muito governo, como eu disse, muita prefeitura e muitas empresas também estimulando isso para os seus funcionários tirarem 1 ano, 2 anos ou irem mesmo definitivamente para outros locais para morar e trabalhar de lá. Você não precisa mais ficar trabalhando da sua casa. Muita gente fez isso num ambiente mais micro aqui, né, no Brasil, por exemplo. Até hoje, né, Carla? Muita gente fez isso, foi para fazenda, foi para, enfim, uma casa de praia, começou a trabalhar
de outro lugar, entregou o apartamento que tinha na grande cidade, abriu mão dessa coisa louca que a gente tem nas grandes cidades de deslocamento, 3 horas de deslocamento para ir para voltar para o trabalho, porque percebeu que dá para trabalhar de outros lugares e ter, enfim, um conforto nisso também, uma qualidade de vida melhor, né? Essa é outra tendência aí das viagens que a gente tem visto também. Outra coisa que a gente tem mapeado aqui são novas empresas, né, que estão entrando nesse mercado. Desde startups, empresas que estão, a gente fala muito hoje de uberização de tudo, mas é meio que isso mesmo, empresas que estão virando Ubers de viagens, por exemplo, você é um agente de viagem autônomo, você quer se juntar a nós temos toda a tecnologia, foi esse o caso que a gente trouxe de uma empresa chamada P2D, a gente tem toda a tecnologia aqui para oferecer para vocês, e vocês se cadastram com a gente, como um motorista hoje se cadastra um aplicativo como Uber, e vocês podem negociar viagens, negociar pacotes, negociar, enfim, tudo que tem a ver aí com turismo, por meio da nossa plataforma, recebendo, obviamente, aí alguma comissão pela viagem vendida, né? Você não precisa investir nessa plataforma ou ter sua agência de viagens. Outra empresa que entrou nesse mercado recentemente no Brasil, já existia lá fora, foi o Rappi, que é um super aplicativo, e a ideia deles é a seguinte, e faz muito sentido se a gente for pensar, hoje você faz tudo pelo Rappi, né? Você compra comida, você pede, sei lá, produto de papelaria, que a gente até chegou a discutir aqui um dia num debate aqui, você pede para pegar uma receita no seu médico, porque você fez a consulta virtual e precisa de um motoboy para ir lá buscar a receita, você não pode sair de casa, e pode até também pedir uma viagem, contratar um pacote de viagens, contratar uma agência de viagens ou uma companhia aérea, enfim, fazer o seu pacote, contratando essa viagem, você já pode pensar assim, vou chegar lá, vou chegar com fome, vou chegar 10 da noite, já vou pedir para o entregador do Rappi entregar ali a comida para mim no hotel que eu vou ficar, enfim, são empresas novas, especialmente da área de tecnologia, que estão vindo para esse setor e estão trazendo novas opções para esse consumidor que quer cada vez mais novas opções, né? Quer isso, quer juntar lazer com viagem, quer de repente ir para um lugar que ele sempre quis morar, enfim, onde ele sempre quis morar e trabalhar de lá, talvez para sempre, talvez por um período, mas experimentar, ter essa experiência, viu que é possível, e quer rapidez, tecnologia, inovação também nessa questão de viagens, né? Aqui no Brasil, não sei se, Carla, se você já teve a oportunidade de viajar nessa pandemia, eu fiz uma viagem recente, primeira viagem que eu fiz para o sul do país, inclusive, também, não cheguei a pegar essa friaca aí que teve com neve, nada disso, mas a gente vê o cuidado que o setor tem tido, né, a hotelaria tem tido, especialmente, no caso dos aeroportos, infelizmente, não dá para dizer o mesmo, ainda existe aquela questão de aglomeração, existe um cuidado maior, enfim, das companhias aéreas, para não aglomerar gente no avião, tudo isso, mas existe um cuidado muito grande nos pontos turísticos em que eu fui, por exemplo, eu não imaginava nunca ir num ponto turístico nesse período ainda, mas acabei indo num ou outro, sempre com muito distanciamento, sempre com máscara, obviamente, com cuidados, sempre com orientação desses lugares, até barreira, né, filtro, para você não entrar num lugar onde já tem muita gente. Enfim, aos poucos o setor vai voltando, é um setor que tem muito a se recuperar ainda, tem muito chão para trilhar aí, para se recuperar, mas aos poucos ele vai voltando e a gente sabe, especialmente no caso do turismo de lazer, um desejo do consumidor, né? O consumidor está ávido por viajar, por sair da sua casa, por aproveitar um tempo fora, mas também, claro, ávido e prestando muita atenção nas questões de segurança, garantindo que ele vai sair de casa para ir para um lugar em que ele não se sinta inseguro. Obviamente, isso é fundamental, né? Com certeza, eu ainda não tive essa oportunidade de viajar no pós-pandemia, né? Nem, enfim, desde o início da pandemia. Durante a pandemia, ainda não. E realmente estou ávida. Agora, Ayana, tudo isso que você disse, de uma certa forma, acaba se conectando também, se a gente pegar por outro raciocínio, que é o seguinte: o turismo de negócios, né, segundo os representantes do setor, quem trabalha com isso, teve uma queda brutal durante a pandemia, obviamente, por causa, né, de todo o lockdown, enfim, de todo o distanciamento físico que foi necessário. E aí muitas empresas perceberam que não precisa, né? Elas não precisam se encontrar fisicamente para conseguir negociar, para fechar acordos, não precisa necessariamente mandar representantes, né? Dá para fazer tudo isso virtualmente. Então, as empresas de turismo e de viagens, elas têm que se coçar de alguma forma, tem que se reinventar. Total. E aí essa coisa do pleasure tem tudo a ver com isso, né? Então já vou aproveitar a viagem com a família, eu posso fazer isso remotamente e tudo mais. Tá tudo conectado, né, Ayana?
Tudo conectado, é isso mesmo. O evento mais recente que a gente fez com o FOB, inclusive, foi na semana passada, e a gente trouxe experiências internacionais. Um representante do Hilton, por exemplo, o Fernando Bacalá, que falou sobre como o Hilton como tem sido, né, essa volta, entre aspas, a um certo normal ali nos Estados Unidos, principalmente. A gente trouxe também executivos de Unilever e da Accenture que falaram como eles estão fazendo para mandar esses executivos, se é que estão mandando, e é bem isso que você falou, assim, agora o que ficou meio claro é que, assim, não existe mais aquela banalização de você mandar um executivo ou um funcionário, enfim, para uma viagem ou para fazer um bate-volta numa capital, Rio, São Paulo, enfim, para fazer uma reunião, por exemplo, né, ou para fazer uma demonstração de resultados numa mesa. Eles até citaram exemplos, aquela mesa em U, que ficam ali 12 executivos discutindo o resultado, e depois cada um vai para o seu estado, enfim. Isso tende a acabar, porque isso dá para fazer virtualmente, dá para fazer de maneira híbrida. Agora, aquelas viagens de negócio que é para você visitar uma unidade fabril, enfim, conhecer uma operação de uma loja, né, e aí você precisa estar presente, especialmente pessoas que têm essa necessidade, digo, de cargo mesmo, né, de função, gente do comercial, ou engenheiros, por exemplo, enfim, gente que está vendo a questão da operação em si, essas pessoas ainda vão continuar viajando. E para essas pessoas, elas vão ter cada vez mais a opção também, né? Elas querem ou não querem viajar, porque é uma questão de optar hoje em dia, né? As pessoas, claro, todo mundo está preocupado com a própria saúde da própria família. Então, as empresas estão dando essa possibilidade de elas não irem, né, e mandarem outras pessoas. Então, para que essas pessoas voltem a viajar, elas precisam minimamente estar seguras, primeiro de tudo, claro, fundamental, e depois ter essa opção a mais. O que vai atrair essas pessoas para essas cidades, para esses hotéis, para esses eventos, para essas feiras, né, que estão voltando agora presenciais. Inclusive em São Paulo a gente vai ter uma leva de feiras aí teste, né, uma série de eventos teste agora no final do ano. O que essas experiências vão ter que ter, o que esses eventos vão ter que ter em termos de experiência para atrair essas pessoas de volta? Porque por mais que a gente esteja ávido por viajar, a gente não quer viajar se a gente não tiver segurança, não tiver o mínimo de garantia de segurança. E a gente está falando aqui de hotel, que é já um setor de hotelaria, um setor conhecido por ter, né, higiene e segurança muito forte. Mas agora as pessoas querem ver isso. As empresas precisam fazer mais marketing, talvez, disso, né? E oferecer experiências realmente diferenciadas para as pessoas quererem sair de casa, do conforto da sua casa. Porque todo mundo ficou, enfim, muito bem, sabe que pelo menos seguro está em casa. Pode não estar plenamente feliz, pode não estar plenamente satisfeito porque não está conhecendo outros lugares, não está vendo pessoas, mas a gente sabe que a segurança que a gente tem em casa, a gente quer ver aí, pelo menos, partilhada em outros lugares, né, É o Carla? mínimo, Ayana, é o mínimo. Então pode esquecer de colocar no folder, todos os procedimentos. Isso aí não é mais diferencial, não. Não. Né? Isso é o mínimo, Nada, é o nenhum. básico. Ayana, segunda-feira você está de Exatamente. volta com mais de mercado e consumo aqui no Band News Station. Um beijo, até segunda. Um beijo, até lá.